antes de tudo, você tem que saber de um detalhe, certo? Para que estuda química? Muitas pessoas, muitos alunos meus me perguntam isso no primeiro dia de aula, principalmente alunos de 8º e 9º ano. Professor, para que se estuda química, professor? Eu não entendo, química é muito difícil. Mas não, gente, calma. Para você saber da química, você tem que entender de onde começou, como começou a química e para que a química funciona, para que ela começou a ser estudada. É simples. Vamos lá, voltando lá no antigamente, tá? Não é nem a época de meu avô, minha avó, não, é muito antes de Cristo, certo? Então vamos lá. Inicialmente, a história, não a química, mas a história conta que o homem descobriu o fogo. Pois é, o fogo. Como ele descobriu o fogo? Pegando uma pedra, batendo em outra pedra. Então, isso saía faísca. E essa faísca, ele via uma coisa luminosa, um raio, uma chama. Pois é. Ele pegou uma matériazinha seca, galhos, raízes, folhas, e começou a bater para ver se aquela faísca luminosa, ela acendia, ela aumentava. E não é que aumentou? Não é que deu certo? Então, ele descobriu o fogo. Com o passar do tempo, ele descobriu que atritando, passando um galinho entre as mãos em outro galho, ele fica quente. No caso, ele começou esfregando a mão, quente, né? Então, pensou, pegou um galhozinho, começou a atritar e viu que começou a sair faísca e com isso saiu, acendeu também um novo método de fogo. Pois é, então, passar do tempo, alguns estudiosos, né, porque eles sabiam disso aí, descobriram o fogo, então poderiam descobrir outras coisas. Mas foi começando a estudar as formas, dar classificação às formas. E isso nada mais do que química. Isso mesmo, é química. Eu abro um parêntese bem grande. Quando você sente uma atração por doce, por qualquer comida, por uma pessoa, isso também é química. Pois é. Então assim, tudo que está ao nosso redor vem da química também. Não só da química, mas da química também. Pois é. Só que assim, para a gente começar da base, lá da base de química, a gente precisa saber de uma coisinha. O que é que a gente precisa saber de primeiro? Isso daqui que está aparecendo. Matéria. Pois é. O que é matéria, professor? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e contém massa. É tudo aquilo que tem volume e massa e ocupa um lugar no espaço. Isso é uma matéria? É uma matéria. Isso daqui é uma matéria, professor? É uma matéria. Tudo que você imaginar que ocupa um lugar no espaço é matéria. E possui volume. Ah, professor, então energia é matéria? Opa, a gente está vendo aqui que temos três métodos, três maneiras. Então, energia é a terceira, não é matéria. Já está dizendo aqui na imagem, tá? Então, energia é aquilo que vem da matéria, certo? Então, não é matéria. O que é matéria, professor? Tudo aquilo que possui volume e massa e possui um lugar no espaço. Pois é. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu estou pensando, meu pensamento é matéria? Não. Esse jaleco é matéria? É matéria. A roupa que eu visto é matéria? É matéria. Vocês estão vendo a imagem? A imagem mostra uma floresta, uma árvore, troncos, pássaros, não sei. Ah, tá aparecendo pássaros, uns bichinhos assim, uma capivara voando. Tá vendo a capivarazinha? Pois é, então, essa capivarazinha também é matéria. Tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço
e possui volume, e massa é matéria. Ok? Então, a matéria existe, além dela, existe uma transformação. Certo? O que é uma transformação, professor? Como assim uma transformação? É simples. Eu tenho uma matéria e essa matéria vai se transformar nesse objeto. Isso. Então, esse objeto que está na minha mão, deixa eu baixar aqui para vocês verem, ó, branco, é preto. Se eu fizer assim, ninguém vê. Assim, aqui. Pronto. Esse objeto que está na minha mão vem de uma matéria, mas ele sofreu uma transformação. Então, para vir e ser um objeto, ele sofreu uma transformação. Eu não sei se vocês estão notando, mas eu estou falando transformação, objeto. Pois é, ele vem de onde? Da matéria. E depois da transformação, nós também podemos estudar energia. Não é matéria. Pois é, a energia é tudo aquilo que não vai possuir volume, não vai possuir massa, tá? É uma energia. Ah, professor, é aquela energia da tomada? Bem, também, mas é a energia, digamos, vocês lembram agora há pouco em Beirute que teve uma explosão? Aquela explosão gerou uma energia. A energia foi tão forte que saiu devastando muitas coisas. Pois é, então isso é energia, ok? Então existem três formas: matéria, transformação e energia, ok? Isso é o que estuda a química. A química estuda essas três formas, certo? A química mostra matéria, que eu vou mostrar agora para vocês, a decomposição da matéria. A química mostra a transformação da matéria e a química mostra a energia. Pois bem, então vamos passando. A ciência, vamos lá. A ciência está voltada para o estudo da matéria. Olha aqui o que está aparecendo. Qualquer que seja sua origem. Então, qualquer que seja a origem, a ciência estuda a matéria. Certo? A ciência química estuda a matéria. Não importa a sua origem. De onde for. De cima, de baixo, da terra, do ar, do mar, não importa. O que importa é a química estuda, olha para cá, a química ele está voltado para o estudo da matéria. Então, o seu percurso de estudo de química, todo voltado inicialmente para a matéria. Pois é. Então vamos ler. Continuando lendo. Observando a composição da matéria, suas transformações e a energia envolvida nesse processo. Então nós temos três, como eu já falei antes, né? Matéria, sua composição, né? Seu formato. Aí nós temos a sua transformação. Como assim, professor? Transformação. Eu tenho simplesmente, vamos lá, eu tenho um papel. Só que esse papel, ele sofreu uma transformação. Esse papel, ele não nasceu um papel. Ele sofreu uma transformação. Então, essa transformação que está falando aqui em cima é originada da matéria. Certo? E, posteriormente, nós iremos ver energia. Vamos lá. De trás para frente. Todo mundo conhece os objetos. Pois é, o que é um objeto, professor? Objeto é um corpo que tem finalidade, certo? Específico. Isso é um objeto? Isso aqui é um controle para o computador, certo? Para passar os slides. Então, esse objeto que está na minha mão é denominado objeto. Já estamos falando, não é isso? Então, digamos assim que o objeto é o final da transformação da matéria. Tá? Vamos ver se vocês entendem mais um pouquinho. Antes de objeto, eu falei o quê? O objeto é um corpo que tem
Opa, é um corpo e não é uma matéria? Só que vamos aí, ó. Vamos ver a decomposição, a denominação de corpo. O que seria corpo, professor? Vocês estão vendo aqui no slide que lá no final do slide, você está vendo? Que eu mostrei uma mesa com cadeiras, uma toalha e vários copos, xícaras, isso e aquilo. Tudo isso é objeto. É o produto final, é o objeto. Aí nesse outro slide, eu disse que eu ia falar de trás para frente, não foi? Então, o slide do meio, ele está dizendo que é um corpo. Só que, professor, ele mostra o corpo só vários troncos. Como assim? O que seria um corpo? Olha para cá. É uma porção limitada da matéria. Não entendi. Não? Deixa eu te mostrar o que vai ser o corpo agora. Bora lá. Matéria. O que é matéria? É tudo que tem massa e volume e ocupa um lugar no espaço. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo aquilo que tem massa, certo? E ocupa um lugar no espaço. Então vamos generalizar. Entenda só. Agora eu vou de normal, tá? Eu vou falar normal. Primeiro, segundo, terceiro. Eu tenho uma floresta. Pois bem, a minha floresta amazônica, ela é denominada de matéria. Por quê? Porque tudo que tem lá dentro, tudo que tem lá na floresta, ele tem massa e ocupa um lugar no espaço. Não ocupa? Lugar territorial, parte de geografia, nós temos lá floresta amazônica, lá denominado, né, no seu setor, e lá tem ocupando um lugar no espaço. Dentro da floresta existem vários tipos de bichos, vários tipos de plantas, inúmeras coisas que lá tem. Pois bem, tudo que lá está é matéria. Então, o que as pessoas, os humanos fazem? Pega uma porção limitada daquela matéria, retira da sua origem e diminui. Exemplo, eu pego uma árvore, corto suas galhas, certo? E vou ficar somente com o tronco. Esse segundo slide. Você está vendo? Fiquei só com o tronco. Esse tronco é um objeto. Por que, professor? Porque, desculpa, esse tronco é um corpo. Um corpo. Por que, professor? Porque ele veio da matéria e ele possui uma porção limitada. Ah, tudo bem, o senhor tirou a raiz, tirou as folhas, tirou as galhas, ficou só com o tronco. Realmente, ele é limitado. Ele está só o tronco. Isso mesmo, professor. Eu estou começando a entender. Pois bem, ele tirou a matéria, tirou uma porção limitada da matéria, tirou aquela porçãozinha. Ficou o corpo. Aquele corpo irá se transformar em quê, professor? Aquele corpo irá transformar em objeto. Isso mesmo. E o que é um objeto? É o corpo, ele não vem lá do tronco? A cadeira, palito de dente, o lápis que vocês usam, que mais? Uma mesa, o papel que vocês usam, que tem uma transformação da matéria que vai até transformar no papel. Então, todo esse material que eu estou falando é um objeto. Por quê? Porque ele é uma porção do corpo, é um corpo que tem uma finalidade. Aí você me diz, professor, mas o tronco pode ser um objeto? O corpo lá pode ser um objeto? Bem, boa pergunta. O corpo pode ser um objeto? Pode. Se você pegar esse tronco e deixar lá no chão e sentar nele, você pode fazer ele de banco. Sem mexer nele, sem transformar. Só ficar sentado. Não pode se servir. Não é um corpo. Olha lá o que é objeto. É um corpo que tem uma finalidade específica. Então, eu estou sentado. Tá? Estou sentado naquele objeto. Naquele
corpo. Então, sentado no corpo, eu torno ele um objeto. Então, eu dou uma finalidade para aquele corpo. Então, eu transformei ele sem fazer nada no objeto. Ah, e o objeto, ele pode ser um corpo? Pois bem, o corpo pode ser um objeto, mas um objeto não pode ser um corpo. Por quê? Porque o objeto já é a parte final do corpo, já é a parte final da matéria. Então, aquele objeto propriamente, pronto, está aqui. Só se eu pegar esse objeto, derreter, transformar, reciclar, aí eu volto à minha matéria-prima, volto à minha matéria, a ser matéria, depois eu transformo em corpo, para depois eu transformar em outro objeto. Então, assim, no meio natural, um corpo, ele pode ser um objeto, mas um objeto, ele não volta normal para ser um corpo, ok? Belezinha? Então, eu vou tomar um pouquinho de água, tá? Para hidratar. Ok? Então, vamos lá. O que foi que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu que tudo que possui massa, tá aqui, ó. Aqui, muito bem. Tudo que possui massa ocupa um lugar no espaço é considerado matéria. Acabou. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é considerado matéria. Ok. Depois da matéria, a gente transforma em corpo. O que é corpo? Uma porção limitada da matéria. Eu tiro uma parte, transformo ela em corpo. Acabou-se. Tirei, transformei em corpo. Muito bem. Esse corpo eu dou uma finalidade. Eu transformo esse corpo para uma finalidade específica. No caso, eu pego a madeira, o tronco e transformo em palito de dente. Palito de dente tem uma finalidade de palitar os dentes. Transforma em lápis. O lápis tem a finalidade de escrever. Então, lápis, palito de dente, tudo isso é um objeto. Então, o objeto é o produto final do meu corpo, que tem uma finalidade. Ok? Tudo bem? Vamos passar adiante. Vamos passar adiante o estudo da matéria. Então, a matéria pode ser uma substância ou a matéria pode ser uma mistura. Pois bem, eu não falei, vou dar uma pausa, mas é só para comentar que nós temos um cronograma, tá? Esse cronograma nós temos que seguir, entendeu? Então, eu vou falando, vou ministrando a aula de acordo com o cronograma, tá bom? Então, não se percam. Esse cronograma está no material de vocês, lá no grupo de vocês, ok? Então, vamos lá. Continuando o estudo da matéria. Por quê, professor? Porque a química estuda a matéria. A matéria é química, a química é matéria. Então, não é uma disciplina, uma matéria-disciplina, mas sim uma matéria, certo? Que nós temos que estudá-la. Então, nesse desenvolver, nessas transformações, nós temos que estudar substâncias. Substâncias puras e substâncias compostas, certo? Ou misturas. E o que seria uma substância simples, uma substância pura, uma substância composta e uma mistura? Vamos lá. Vamos ver passo a passo, tá bom? Primeiramente, a gente tem que classificar, demonstrar cada um. Vamos começar com substância. O que é uma substância? Substância pura, certo? E simples, eu posso denominar entre simples e composto. Substância pura, simples e composto. Olha o slide aqui, olha o desenho que eu coloquei. Bora lá. No desenho, vocês estão vendo que no primeiro desenho, ele tem O2. Em cima está mostrando substância simples. Por que substância simples? É simples de entender. Porque só tem um elemento. Um único elemento. Qual é o elemento? O2, oxigênio. Então, vocês estão vendo aqui do lado que temos um cilindro. E esse cilindro temos bolinhas. Essas bolinhas estão
de duas em duas, certo? Duas bolinhas, duas bolinhas, duas bolinhas. Essas duas bolinhas são nada mais, nada menos do que um elemento. E esse elemento está junto com outro elemento. Na imagem mostra que é o mesmo elemento, que é o oxigênio, certo? Olha o cilindro do lado. Nós temos uma substância composta. Já está dizendo, gente. É só pensar um pouquinho. Substância simples é aquela que só possui um único elemento. Anota. Usa o objeto que vocês mais gostam. Eu espero. Lápis e caneta. Anota. Substância simples é aquela que possui um único elemento, tá? Então está aí o único elemento, O2, está aqui do lado, O2. Substância composta é aquela que possui mais de um elemento. Já está dizendo composto. Composto pelo quê? Composto por hidrogênio e oxigênio, certo? Então, substância simples, substância composta. A substância simples só possui um único elemento. A substância composta contém dois ou mais elementos. Ok? Vamos, que atrás vem gente. Olha o que vem aqui no quadrinho, é o que eu falei. É constituída por um único tipo de elemento químico. Tá aqui, ó. Aqui. Pois bem, então substância simples é aquela constituída por um elemento só. Posso dar um exemplo? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro, tá? A água. Epa! A água. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu vou beber água. É pura, eu vou beber água pura. Pois é, ela é pura, mas ela é composta. Certo? E outra coisa, a água propriamente dita, ela não só contém H2O. Pois é. Lá no garrafão, se você aí compra água de garrafão, você vai ver que a água ela contém vários sais minerais. Esses sais são essenciais para a nossa saúde. Então, a água é uma substância composta. Composta por quê? Porque ela possui mais de um elemento químico, certo? Ela chega a ser uma mistura. Pois é, uma mistura homogênea. Por quê, professor? Porque ela possui mais de um elemento, mais de um composto. Vamos entender isso aí um pouquinho mais na frente. Mas sabemos que a água, ela não é uma substância simples. A água não é uma substância simples. O que é que eu posso dizer que seria uma substância simples, professor? Agora, eu posso dizer o quê? Eu tenho o oxigênio que a gente respira, O2. Está aqui o gás oxigênio, está aqui do lado. Ele é uma substância simples, porque o gás oxigênio é composto por dois oxigênios, O2. Esse Ozinho com doisinho do lado, isso significa que são dois elementos de oxigênio, O2. Nós também temos muito em abundância no nosso ar atmosférico o nitrogênio, certo? Até mesmo mais do que o oxigênio, tá? Isso mais na frente a gente vai entender. Mas também o nitrogênio também é uma substância simples. Pois é. Por quê? Porque só existe o nitrogênio, só é o elemento nitrogênio, ok? Então não esquece disso. Substâncias simples são todas aquelas substâncias que só possuem um único elemento. Ele pode repetir 300 milhões de vezes, mas só é um único elemento. O desenhozinho aqui do lado, ele mostra, como já falei, um cilindro e esse cilindro cheio de oxigênio, O2. Tem vários, mas professor, não tem muitos. Então por que é simples? Porque só tem um único elemento. Já falei, está aqui no quadrinho, ok? E o composto, substância composta, é uma substância que possui mais de um tipo de elemento químico. Nós temos na água, lá do outro lado, tá vendo? Nós temos o hidrogênio, H2O. Então, o H ele repete duas vezes
certo? Então tem hidrogênio, hidrogênio e o oxigênio no meio. A molécula de água, de H2O, ela é assim: hidrogênio, hidrogênio e o oxigênio no meio, do mesmo jeito que está aparecendo ali, ó. Ele, lá no cilindro, lá do outro lado, ele tem uma bolinha verde, né? Está vendo? E duas bolinhas brancas. Essas duas bolinhas brancas representam o hidrogênio e a bolinha verde representa o oxigênio, ok? Tem vários, mas a moléculazinha H2O só tem dois hidrogênios e um oxigênio, ok? Vamos que vamos. Olha para cá. Existe nas substâncias simples, tá? Um fenômeno. Este fenômeno ele é conhecido como alotropia. Professor, o que é alotropia? É simples. Olha para cá. Podemos observar um fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico é formado de substâncias simples diferentes. Tal fenômeno chama-se de alotropia. Professor, o senhor leu aí, eu não entendi, foi nada. Tá certo. Então olha para mim, abre o ouvido e escuta. Quem daqui de vocês aí conhece algum gêmeo? É isso mesmo que eu perguntei. Aqueles irmãos gêmeos. Sim, aquele, um que é parecido, idêntico com o outro. Irmão gêmeo é univitalino, que no caso é a mesma placenta, tá? Então vamos lá. O irmão gêmeo, ser gêmeo, ele é um elemento, certo? Uma pessoa, se eu tivesse um irmão gêmeo que fosse a minha cara, certo? Nascesse da mesma placenta, a gente nasceu lá, coladinho, um do lado do outro. Não colado, mas pertinho. Ok. Ele era idêntico a mim, a mesma aparência, podia falar e pensar do mesmo jeito. Alguns andam da mesma forma, se vestem, parece um pazinho de jarro. Tudo igual. A mesma coisa. Só que quando eles tiram vão lá tirar a carteira de identidade e olha a digital, eles são diferentes. Então, o fenômeno alotropia, isso quer me dizer o quê? Eles são iguais, mas diferentes. Eles são idênticos, só que são diferentes. Certo? Eu tenho um irmão gêmeo, idêntico com o outro, mas ele é diferente. Ele é uma pessoa e o irmão é outra. Mas eles são iguais. Isso acontece com o oxigênio. E com outros elementos que eu vou mostrar. Mas com o oxigênio é mais conhecido. É mais normal. Por quê? Porque nós temos o gás oxigênio e nós temos o gás ozônio. Isso. Ambos são do mesmo elemento. Ambos são substâncias simples que tem que ter, olha lá na descrição em cima, tem que ser elementos simples, certo? Elementos químicos com substâncias simples, só que totalmente diferente, tá? O gás oxigênio serve para uma coisa, o gás ozônio serve para outra coisa. Então assim, você não respira o ozônio, não, mas você respira o oxigênio. Então eles são iguais, mas gases diferentes. São iguais por quê, professor? Porque se você coloca em um cilindro, certo? Digamos, hipoteticamente, você coloca em um cilindro, certo? Lá no cilindro só vai conter oxigênio. Então todos lá são iguais. Só que existem moléculas diferentes. Existem moléculas de oxigênio, existe molécula de ozônio. Existe o O2, como vocês estão vendo aí, duas bolinhas, e lá no outro lado existe o O3, que é o ozônio. Isso acontece também com esse bonitinho aqui, ó. Espera aí. Vou já falar do outro elemento. Agora a gente continua falando do ozônio, certo? Bora lá.
As substâncias que fazem parte do fenômeno são denominadas de ozônio, né? O elemento é igual. Então, o ozônio e o oxigênio, denominado de alotropia. Então, o ozônio e o oxigênio são variedades alotrópicas. Então, o irmão gêmeo, ele é uma alotropia. Eles são alotrópicos. Isso cai muito. Em pergunta provavelmente, pergunta de vestibular, pergunta de concurso, o que são elementos alotrópicos? Aí você diz, pode dizer, se for aberto, você pode dizer. São substâncias, é um fenômeno que são substâncias simples iguais, com elementos iguais, mas substâncias diferentes. Tá? Características diferentes. Então, são iguais em elementos, tem o mesmo elemento, mas característica totalmente diferente. Tá? Isso é a variedade, isso é o fenômeno alotropia. Ok? Belezinha? Então, agora sim. Agora a gente vai ver a fórmula estrutural, para você ver que não é tão igual. A fórmulazinha, essa do lado, 2 bolinhas, 3 bolinhas. Eu vou mostrar agora, lá no outro lado, tá vendo? Depois das bolinhas, nós temos 2 tipos de carbono. Isso. Um é o diamante e o outro é o carbono grafite. Isso mesmo. Ambos são carbonos, certo? Só que ambos têm uma gigantesca diferença. Um é diamante, é esse mesmo, diamante. A pérola, pedra, cordão, anel de diamante. E o outro é o grafite, carbono grafite. O que você usa para o grafite, para riscar, certo? Então, isso são substâncias iguais, mas diferentes. Mesmo elemento, mas características totalmente diferentes, tá? As variedades alotrópicas podem definir quanto à atomicidade. O que é isso? Quanto ao átomo, certo? Ele vai mudando. Ou quanto à estrutura cristalina. É o que eu estou falando em relação ao diamante e ao grafite. Tá? Em relação ao oxigênio, a diferença é atômica. Tá? O que quer dizer isso, professor? A diferença é que eu tenho um átomo de hidrogênio, um elemento de oxigênio, junto com outro elemento de oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos, certo? O oxigênio. O ozônio eu já tenho 3, certo? Tem um O3. Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio, tá bom? A diferença atômica. A diferença cristalina, diferente pela sua estrutura, é em relação ao carbono. Eu tenho o carbono diamante, com essa estrutura que parece uma espinha de peixe, não está parecendo muito assim, mas realmente é parecido com uma estrutura de peixe, tá? Todo bonitinho assim, escamas, espinhas, escamas não, espinhas, e eu tenho o lado mais compacto, que é o grafite. Tá? O diamante ele é mais bruto. Quem nunca viu uma pedra de diamante bruta, ela é feia, horrível, coberta, toda engembrada. Aí ela vai para transformação, para lápide, eles vão lapidar e transforma naquela pedra brilhante, linda, perfeita, o diamante. Tá? Então ela é bruta, ela é toda feia, toda rústica, horrível. Mas quando lapida, ela fica brilhante, fica perfeita. Ok? Então, nós temos só a mudança, a mesmo átomo, mesma quantidade de átomo, você pode contar aí depois, certo? Vocês têm a mesma quantidade de átomo, só muda a estrutura, só muda o arranjo onde o átomo vai estar. Ok? Tudo bem? Dando continuidade, tá? Na variedade de alotrópicos, tá? Ou do oxigênio. O elemento oxigênio possui 2 variedades alotrópicas que diferem quanto a atomística, né? A atomicidade, que são os oxigênio e o ozônio. Como eu já falei antes, foi? O oxigênio, ele simplesmente muda a sua forma pela quantidade de átomo, tá? 2 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, já não vai ser mais oxigênio, vai ser ozônio. Então,
mudou pela quantidade de átomo. Eu não posso dizer quantidade de elemento, porque o elemento vai ser um só. Então, é pela quantidade de átomo. Ok? Belezinha? Então, ó, passando adiante, nós temos as formas do carbono. Como eu mostrei antes, bem de início, a gente tem o grafite, o diamante e o fulereno. Tá? São elementos totalmente diferentes. Tá bom? Eu já expliquei, né? Agora eu estou mostrando só a forma estrutural aí. Tá vendo? Um é todo espalhado, todo desmantelado. Um outro é mais arranjado. E o fulereno é muito mais arranjado. Já é muito mais reorganizado, né? Beleza? Variedades alotrópicas do fósforo. O fósforo existe uma particularidade. Existe o fósforo branco, existe o fósforo vermelho. Tá aqui, ó. Tá? Existe o branco e o vermelho. Vê comigo, tá? Olha comigo uma coisa. Vê a diferença entre o fósforo branco, P4, e a diferença entre o fósforo vermelho. No caso, PN, no caso, atomicidade de N, é o que vai dizer o número, a quantidade de fósforo contido nesse átomozinho aí, tá? Então, o elemento fósforo forma várias variedades alotrópicas. Entre elas tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. São os mais comuns, tá? Então, esse Nzinho aqui, ó, que está aparecendo na imagem, PN, isso significa o quê? Porque são N vezes que o P repete. É por isso que é PN. Se é P4, exatamente P4, isso significa que é uma pirâmide com 4 átomos de fósforo. Então, esse fósforo é o fósforo branco. Ok? A diferença entre o fósforo vermelho e o branco é porque o branco só contém 4 átomos de fósforo. O vermelho não. O vermelho é PN. Então, eu não consigo aí identificar a quantidade de Pzinho. Ok? Passando à frente, a gente passa da parte de substância. E agora eu vou tomar uma pausa para tomar um golinho de água para molhar a garganta. Então, nós passamos aí a parte da substância e nós vamos falar de mistura. Passamos de mistura, a gente dá uma pausa, tá? Então, a gente fecha essa aula de hoje em mistura, certo? Eu vou mostrar a diferença entre as duas misturas, tá? E a gente, na próxima aula que eu vou passar para vocês, já vai dando adiantamento aí no conteúdo, ok? Então, vamos lá. Mistura. Se a matéria for constituída, olha lá em cima, por mais de um tipo de molécula, tá? Teremos uma mistura. Lembra lá que eu falei em substância? Substância, ela já fala só em elemento, não é? Então, substância simples é aquela que só possui um elemento. Substância composta é aquela que possui mais de um elemento na sua molécula, tá? Então, a molécula da água, ela só tem 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Na água só possui uma molécula, que é hidrogênio e oxigênio. Lembra que eu falei que a água pode ser que ela seja uma mistura ou ela é uma substância composta? Eu vou dizer agora por quê. É simples. Como eu falei na água, ele possui vários sais minerais, não é isso? Só que os sais minerais são elementos, ok? São elementos. Já está dizendo, sais minerais são elementos, tá? Se ele tiver em formato de molécula e não de elemento, já passa a ser uma mistura. Por quê? Porque vai deixar de ter uma única molécula. Vai passar a ter o quê? Ó, olha aí em cima. Mais de uma molécula é considerado uma mistura. Ok? Então, nós temos aí, ó, no cilindro grandão aí que a gente está vendo, nós podemos ver que tem 2 moléculas com 3 bolinhas brancas e uma vermelha,
nós temos duas moléculas com duas bolinhas verdes coladinhas, nós temos duas moléculas com duas bolinhas amarelas coladinhas, nós temos duas moléculas com um elemento verde e duas bolinhas branquinhas coladas, e nós temos duas moléculas, quatro bolinhas brancas e uma central cinza, certo? Essa mistura pode ser considerada. Então, isso já é a classificação de mistura. A mistura ela pode ser considerada em mistura homogênea e mistura heterogênea. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, o senhor está... Me dê um exemplo simples. Vamos lá. Mistura homogênea. Olha para o quadro aqui. Olha para cá. Primeiro, tá? Primeiro o bekerzinho e depois um copo, tá? O primeiro, você vê quantos tipos de coisa aí. O que é que você vê? Me diz aí. Eu estou vendo um beker, tá? Com um líquido dentro. Pois bem, esse líquido só tem um líquido? Tem mais alguma coisa? Pelo que eu estou vendo, não. É um sistema aberto, porque o beker está aberto. Então, existem aí partículas gasosas, mas a gente desconsidera. Mas tem substância sólida? Tem não. Tem substância líquida? Tem. Tem quantas substâncias líquidas? Ao olho nu, você está vendo? Bem, só estou vendo uma. Eu só estou vendo uma. No de baixo, nesse aqui, ó, não naquele, mas nesse. Nesse aqui, você está vendo quantos líquidos? Eu estou vendo 2. Então, se eu vejo mais de um líquido, isso aí não é homogêneo. Homogêneo é aquele que só contém uma fase. Que fase, professor? Mas a fase aí é líquida. A fase é líquida. Só que na fase, certo? Na fase eu tenho quantos líquidos? Eu só tenho um. Lá em cima, só tenho um. E embaixo, eu tenho 2. Então vamos lá na teoria. As misturas que possuem apenas um único aspecto, você está vendo, um único líquido, isso é a mesma propriedade química, no caso, líquida, tá? Em toda sua extensão é denominada de homogêneo. É isso aí. Então, ele só possui um aspecto líquido. Porque eu poderia ter um sólido, eu poderia ter uma pedrinha lá dentro. Eu tendo uma pedrinha lá dentro, isso aí já deixava de ter só um. Então, já não é mais homogêneo, certo? E olha o que é o heterogêneo. Vamos lá. Se a mistura apresentar mais de um aspecto, tá? Isso é, tem propriedades distintas em sua extensão, será heterogêneo. Explicar. Vamos falar em fase, tá? Se eu tenho um copo e esse copo tem água líquida e pedaços de pedras dentro desse copo. Essa mistura é o quê? Homogênea ou heterogênea? Eu respondo, essa mistura é heterogênea. Por quê? Porque tem 2 tipos de aspectos, uma sólida e outra líquida. Então é heterogêneo porque tem 2 fases. Vamos falar em fase, que é mais fácil. Tem 2 fases, sólido e um líquido. Tem 2 fases. Pois bem, a gasolina, que eu acho que é uma gasolina aí, né? Nós podemos ver. Ela tem quantas fases? Só uma? Só líquido? Ah, professor, mas dentro da gasolina tem um monte de coisa. Tem, né? Tem água. Opa! Tem água aí? Tem? Será se tem água? Se tivesse água, a gente via, não via? Então dentro da gasolina tem o quê? Álcool. Por quê? Porque o álcool é solúvel. Ele se mistura, certo? Deixa eu dar um exemplo bem simples.
Eu pego um copo com água, coloco o sal. Salzinho, esse salzinho que você usa. Coloco o sal dentro do copo. Misturo, 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 misturo. Ele dissolve. Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Muito bem. Por quê? Porque eu só vou ter uma única fase. Agora, se for igual a uma pessoa que eu conheço, que pega um suco e toma, bota 3 colheres de açúcar, mistura, 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 fica aquele açúcar ali embaixo, porque ele não consegue mais misturar. Essa mistura, ele não dissolve mais. Essa mistura que tem o líquido e o açúcar embaixo, o sólido. Essa mistura é o quê? É uma mistura simples, quer dizer, homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea. Muito bem. Esse exemplo aqui é o mais prático que a gente conhece. É a mesma fase, tá? Nós temos 2 líquidos e com certeza é um copo que contém óleo e água. Porque óleo e água eles não se misturam, eles não são miscíveis. Anota no caderninho. O que é ser miscíveis? É tudo aquilo que se misturam, certo? Então eles não são miscíveis, certo? Eles são imiscíveis, ok? Eles não se misturam. Então esse exemplo aqui é o mais prático, é o mais simples e é o mais bonito de se ver, porque a água não mistura no óleo e o óleo não mistura na água. Então essa substância, essa mistura é uma mistura heterogênea, ok? Vamos passar adiante e eu vou mostrar aqui a vocês uma coisinha. Bora lá. Cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase. Olha o nome fase que eu estava falando tanto, tá? E vamos lá. A mistura de água e óleo possui 2 fases. Então, gente, vamos fechando por aqui para você entender que a mistura ela pode ser homogênea e heterogênea. Se ela for homogênea, é porque ela só possui uma única fase, tá? Se ela é heterogênea, ela possui 2 ou mais fases, ok? Você pode ter um copo, um recipiente com água, óleo, pedra e isopor, tá? Então eu tenho água, óleo, pedra e isopor. 4 fases, ok? 4 fases, belezinha? Então, mistura homogênea é aquela que só possui uma única fase. Mistura heterogênea é aquela que possui mais de uma fase. 2 para cima, não obrigatoriamente 2 para cima, ok? Então, gente, ó, a partir de agora são exercícios, certo? E esses exercícios eu vou fazer em sala com vocês, ok? Então, a aula gravada termina aqui. Depois eu vou fazer mais uma aula de mais conteúdos para vocês, sempre focado na OBQ Júnior, certo? Focado para você, aluno diocesano, e quem sabe, você que quer fazer a OBQ Júnior, vê lá essa aula e você vai tentar tirar sua dúvida com essa aula bem explicada, ok? Então, eu sou o professor Rafael, estamos no colégio